Se eu fosse fazer uma comédia hoje, ela seria assim, tá? Era um país, assim, uma república, que não é bem uma república, porque as instituições não funcionam direito, tá? E aí teve um vampiro que ele chega no poder através de um golpe, e esse vampiro ele suga, né? Ele faz ali, mas o que acontece? Ele acaba sendo derrotado por um ogro que chega ao poder e começa a espalhar uma mentira e doenças aí na população. Não sei, alguma coisa desse tipo aí. Acho que é muito inverossímil, né? Ninguém vai acreditar numa história dessa. Né? Não é plausível, né? Não, é um enredo tão elaborado. Não pode. E aí, por exemplo, tu teria, por exemplo, assim, um juiz nessa república que ajudou tanto o vampiro quanto o ogro, e esse juiz ele é envolvido com o serviço de inteligência lá de uma outra, né? E ele é financiado para fazer tudo isso. Já pensou? Não, isso é muito inverossímil. A história do Brasil, ninguém teria a capacidade de escrever a história do Brasil. Nenhum roteirista teria. Então, imagino que quando começa a contar assim, com uma linguagem mítica, mitológica, como tu faz, André, ela se torna inverossímil, né? Mas me explica aí, então, qual é essa tua ideia do próximo livro e dos atuais aí? Não vai ter nenhum presidente vampiro, nada do tipo? Então, eu tenho 2 livros, um acadêmico e uma ficção, que é uma comédia de horror. O acadêmico, basicamente, ambos, curiosamente, não por acaso, né? Afinal, sou eu, o autor, tem algumas coisas em comum. O acadêmico, ele é resultado da minha tese de doutorado. Até hoje ele está rendendo. É uma história real, é uma pesquisa histórica de uma cidade no interior de Minas Gerais, semi-rural, decadente, sabe, com uma elite ressentida por conta da decadência urbana da cidade. A cidade tinha sido muito famosa durante um período no século XIX, mas entrou em decadência comercial por conta do desenvolvimento do capitalismo. E aí essas pessoas acabaram criando uma cidade fictícia para convencer aos outros e a si mesmo de que, na verdade, eles moravam em uma metrópole europeia sofisticada, e para isso eles ignoraram toda a pobreza da cidade e construíram uma praça no centro da cidade, onde os principais palacetes foram construídos, o cinema, a igreja, as principais lojas e as casas dos pecuaristas, que eram os donos da cidade, e lá eles encenavam um ideal de refinamento e requinte para poder conquistar esse poder simbólico e conquistar o privilégio de exercer a violência simbólica sobre a população. Então, para isso, eles criaram circuitos de autoafirmação. Então, assim, como é que era isso? Resumidamente, né? Um elogiava o outro elogiava um, então todos eles eram elogiados, mas por eles mesmos. Ao confirmar a importância de cada um, mesmo sendo pessoas desprezíveis, mesmo fazendo coisas absolutamente banais, eles circunscreviam as oportunidades só entre si. Eles faziam com que outros quisessem participar desses grupos, serem aceitos nesses grupos, né? E por isso se tornavam ainda mais subservientes. E aí eles faziam isso através da manipulação de símbolos. Eram desde o cenário, que eram os palacetes e aquela praça, que era o único local bonito da cidade, o resto era devastação, assim como as roupas, o linguajar, as festas, as comendas, né? Então eles homenageavam uns aos outros para poder dizer que eles eram muito importantes. Então, assim, eu estudei toda essa simbologia manipulada em uma cidade decadente para fazer com que as suas elites se tornassem muito especiais e muito importantes e tudo mais. Bom, esse é o livro, vai chamar a Metrópole Imaginária. É uma longa história, mas ela é importante até para entender o Brasil de hoje, né? Sobre essa teatralização da política. Como é que política é teatro. As elites dominam as pessoas não só pelo poder econômico, mas também pelo poder simbólico. Bourdieu é uma referência importante para mim nesse trabalho.
A ficção, eu já escrevi faz tempo, mas eu atualizei. Basicamente é uma história de uma família decadente, de milionários decadentes, que moram em uma mansão, só que eles estão realmente perdendo tudo, todo o dinheiro, e aí acontecem várias coisas lá, é carnavalesco, é carnaval puro, é zoeira, caos, é zoeira pura, é para rir, mas ele tem também uma pegada Groucho-marxista, não é Marx, é Groucho Marx, comediante lá anárquico, né? Aí essa família, aos poucos, não vou contar aqui o spoiler, mas eles começam a virar zumbi, e aí eles se odeiam, a família se odeia. São 3 filhos, o pai, a mãe e mais os empregados. Eles se odeiam, todos odeiam todos. Eles se odeiam. Só que eles, só depois que eles se tornam zumbis, é que eles têm coragem de vingar uns dos outros. Então eles vão vingar suas mágoas, e aí eles começam a se atacar entre si, mas criar planos. Só que o zumbi é meio despirocado, né? Eles não têm muito raciocínio. Então eles começam a planejar vinganças, mas totalmente estrambelhadas. Aí a única que não vira zumbi é a mulher, a patroa. Ela não percebe que a família virou zumbi. E os zumbis morrem de medo dela, porque ela tem uma autoconfiança assim, avassaladora. Ela continua mandando no pai, mandando nos filhos e mandando nos empregados. Os empregados morrem de medo dela, então eles não têm coragem de atacá-la, atacam entre si. E aí, no meio do romance, acontece de essa mulher descobre que existe um cardápio, né, de subcelebridades que topam participar de almoços, de festas, né, a troco de um cachê. Aí eles chamam a Geise Arruda para poder participar de um evento nesse sentido, e ela vai profissionalmente, e ela não, por profissionalismo, ela não se importa de serem zumbis, e aí vira um inferno, uma confusão. Mas aí, então, eu cheguei a fazer um tempo atrás uma petição no Havas pedindo para a Geise Arruda aceitar ser personagem do meu livro. Mas eu cheguei a entrar em contato com o assessor dela lá, mas ela não deu bola, fez bem, não botou fé, e eu decidi, então, fazer uma experiência. Inclusive, o Fábio, eu converso com você daqui a pouco, não se preocupe. Madrugada, eu estou vivendo de madrugada. Eu quero fazer uma parada. Mas o Fleck, tu nem se preocupa, que a gente fazia reunião para discutir plano de governo às 2h30, às 3 aqui não, da manhã. Então, dos meus. Vai fundo aí, ele não tá dormindo mais. Não dorme mais, esse cara. Pois é, não, eu também vou te contar. Bom, aí, finalmente. Onde eu estava mesmo? A Geise Arruda, é que o senhor fez a proposição errada. Tu tinha que fazer o quê para a Geise Arruda aceitar? Tu tinha que ir numa mansão, tirar umas fotos, dizer, tu vai tirar umas fotos aqui, a gente vai divulgar tuas lingerie, tu tira as fotos de lingerie aqui, entende? Fazer umas fotos assim, tipo, os caras tudo magnata, assim, como a feição de zumbi na mesa, e ela ali do nada, assim, de lingerie, entendeu? Aí ela ia topar, porque aí ia fazer as publicidades dela lá do Instagram. O Instagram dela é mais ou menos assim, é mais ou menos ela de lingerie no meio do monte de zumbi, é mais ou menos isso. Então aí a proposição, a proposta que não falou a mesma linguagem, não traduziu ali para a linguagem dela. Mas aí eu acabei decidindo fazer um negócio diferente, assim. A gente vai criar um romance, uma ficção, né, onde os próprios leitores escolhem os nomes dos personagens. Porque o livro vai se chamar Mansão Golden Shower. Então, as pessoas, evidentemente, vão poder escolher os nomes dos personagens, né? Qual é o nome do patriarca? Qual é o nome da esposa do patriarca? Qual o nome dos filhos do patriarca? Então as pessoas vão ter autonomia para escolher os nomes. Então a gente vai criar um site onde as pessoas vão poder preencher um formulário para escolher os nomes, e aí vão ler com os nomes. Então, se a pessoa quiser zoar sua família, seus colegas, brincando lá com os nomes, vai poder brincar nesse sentido. E ele vai ser um livro, então, interativo. E a ideia é que os livros serão individuais. Então, eu estou fechando um contrato com uma gráfica que eles imprimem um exemplar.
se for preciso, né, com aquela impressão rápida. Então você escolhe os nomes, né, aí você pode homenagear os seus amigos batizando os personagens do Mansão Golden Shower e recebe o livro individual, né, com os nomes que você escolheu em casa. Então eu achei que essa estratégia pode ser interessante. É um livro que eu já tenho escrito há um tempo. Ele chamava Mansão Zumbi, mas eu decidi atualizar para Mansão Golden Shower, que é mais próximo da realidade, né? Mais a ver com os nossos tempos. Olha lá. Mas a ideia é realmente experimentar essa possibilidade aí de fazer um romance interativo. E aí a minha ideia é realmente, estava conversando com o Fábio, fazer uma obra transmídia. Ou seja, ele é um livro, ele é um site, você escolhe os nomes, ele pode ser impresso em livro, pode virar e-book, mas a gente quer criar um universo expandido. Então depois a gente pode criar um capítulo secreto que tem que abrir com um código que está escondido em um diálogo dos personagens. Depois a ideia é fazer um gamezinho para poder você complementar. Se você quer saber qual música fez com que o personagem virasse zumbi, qual música o personagem girou ao contrário para receber uma mensagem demoníaca e fazer com que o cara virasse zumbi, você tem que entrar numa playlist do Spotify, aí lá vai ter alguma revelação extra. Então a ideia é realmente criar um romance em movimento, expandido em várias mídias, para oferecer a oportunidade da galera brincar e fazer as relações que quiser com o atual momento político. Eu acho que tem muito a ver com os nossos tempos, né? Bolsonaro e pandemia é por comédia de horror de zumbi. Assim, é um horror, mas ao mesmo tempo é tão bizarro que eu acho que a gente não acha engraçado porque está sendo muito trágico, né? Mas eu desconfio que os nossos netos vão achar isso muito bizarro, assim. Não é possível que vocês admitiram isso. Então a gente está tão sem referências para poder pensar sobre esse absurdo que eu desconfio que uma comédia de horror vai poder trazer algumas metáforas para atribuir sentido para isso. Mas é óbvio, né? É uma obra aberta, então acho que vamos ver como é que isso vai rolar. Mas a zoeira é essa. Então, como eu disse lá no começo, né? Eu curioso por natureza, eu não sei o que eu quero ser da vida até hoje. Isso não sei se traz um desespero ou um alento para o Leonardo, né? Porque essa idade está pronta para fazer de tudo, né? Eu até fico... Quantos anos o Leonardo tá? Eu tô com 22 e também fico pensando nisso ainda. Tipo, uma noite eu não consegui dormir porque eu não sabia que eu ia fazer depois da faculdade. Então, não sei também. Que loucura. Então, eu vou te dizer, cara, que eu comecei a cursar a faculdade de filosofia com 18. 18 foi a idade que eu saí de casa, 18 foi a idade que eu me casei, 18 foi a idade que eu entrei na universidade, 18 anos eu tive que servir no exército ainda. Meus 18 anos eu só suportei porque eu tinha 18 anos. Se eu tivesse 28 quando eu tinha 18, eu tinha morrido ou me matado. Então, na verdade, eu acho que eu teria morrido de cansaço, que era uma loucura, mas o corpo com 18 anos aceitava muito mais. Né? O corpo, a mente, tudo aceitava muito mais. Mas eu acho que eu comecei a não decidir o que eu ia fazer para a vida, mas o que eu ia fazer, vamos dizer assim, durante a vida, que seria dar aula, cara, assim, ó, no primeiro dia do meu estágio, sabe? Que eu me senti muito bem na regência da sala de aula. Porque eu já tinha isso aí, eu já tinha o quê? Eu já tinha 25, eu acho. Não, 24. Um pouquinho mais da tua idade. E eu já tinha feito um pouquinho de tudo na vida. Já tinha sido vendedor, açougueiro, trabalhado na PA, né, que é na frente do computador, numa baiazinha na frente do computador. Já tinha feito um monte de coisas. Eu já tinha tocado em banda, tipo o professor André, né? Eu já tinha feito tudo quanto é coisa. Já tinha teatro, eu cheguei a fazer teatro profissional, ganhar um cachê, assim. E aí,
tudo me dava um rebuliço na barriga, assim. Mas quando a regência da sala de aula, eu me senti bem, sabe? Eu me senti bem. Daí eu disse, olha, eu quero fazer isso aqui na minha vida. Mas tanto é que eu não decidi que agora eu estou na política, né? Então, assim, e sei lá quais outros voos que a vida vai me oferecer, né? Eu acho que a viver é justamente, né, tá aberto a novos rumos, a novos caminhos, né? Mas eu te digo o seguinte, Leonardo. Fazer a mesma coisa a vida inteira, né? Com certeza. Eu fui pensando no meu pai, que foi sempre um homem assim, eu perguntei pro meu pai, ele foi mecânico de avião, né? E aí, uma vez eu conversei com ele assim, pai, o que tu pensava em ser quando crescer? E ele, mecânico de avião. E tu nunca pensou em ser outra coisa? Não. Tu nunca pensou em ser engenheiro, então, de avião? Não. Tu nunca pensou em, sei lá, nada assim? Não. Eu sou o homem completamente contrário disso, mas ao mesmo tempo eu respeito lá. Mas uma coisa, Leonardo, tu tem que entender. A partir dos 27, 28, tu vai começar a conhecer teus órgãos, né? Porque eles vão começar a doer. Então tu vai sentir um dia o pâncreas, outro o fígado, o intestino, né? Tu vai começar a conhecer eles, né? Às vezes tu vai querer fazer uma coisa e não vai conseguir. Aí o Jean-Paul Sartre, né? Na Náusea, tem uma passagenzinha que me marcou naquele dia. Todo mundo, um livro fantástico, um livro incrível. Mas tem uma passagenzinha assim que um oficial do exército deixa cair um papel no chão, né? Daí o personagem vai ajuntar, mas sente uma dor nas costas e não consegue juntar. E daí ele termina o parágrafo do jeito do Sartre, dizendo assim, né? Não sou mais livre. Né? Então, assim, essa liberdade, assim, ela passa rápido. Mais uns 5, 6 anos aí, tu não vai conseguir. Às vezes tu vai tentar se ajuntar um papel no chão assim, não vai conseguir, sabe? Obrigado pela sinceridade então, aí. Não. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima.